Boa noite a todos, estamos ao vivo, começando a nossa live, Cleverson Vale. É uma alegria ter você aqui comigo. Olha, coloca o dedo aí no Asa Delta ou no aviãozinho aí embaixo. Convide seus amigos para estar com a gente hoje. Mais um convidado especial para conversar nesta noite. Trata-se do pastor Heber Silva, homem de Deus, ele que foi pastor da Segunda Igreja Batista de Campos, e nós vamos conversar nesta noite. Então, convide os seus amigos aí. Um abraço aí, Moisés, Terra, Deus abençoe. Convide seus amigos, aperta aí o avião e vai convidando pessoas para estar com a gente hoje. Nesta live, vamos tratar de ministério pastoral, ok? Você é o meu convidado para estar junto comigo nesta noite para tratarmos desse assunto. Pastor Heber já chegou. Boa noite, pastor Heber. Olá, Cleverson. Tudo bem, pastorzão? Alegria. Graças a Deus, é uma honra tê-lo conosco aqui nesta noite. Honra é minha, Cleverson. Muito frio, hein? Tá muito frio. Aqui em Mogi das Cruzes é bem mais frio que a capital de São Paulo. E aí no Rio, como que está? Campos? Campos não é tão frio, mas está frio, não é? Uhum. Campos é Se quente. Campos está frio, imagine aqui. Campos é quente. Eu estive aí. Aliás, quando eu estive em Campos, o senhor não era o pastor ainda. Eu visitei, eu era embaixador do rei em 1985. Estive na Segunda Igreja Batista de Campos, com uma caravana da Igreja Batista da Liberdade, da Igreja Batista Betel, e o pastor na época era o pastor Joelcio Barreto. Joelcio Barreto. Filho Joelcio Barreto. João Barreto da Silva. Como? Filho do pioneiro, do organizador da igreja, João Barreto da Silva. Ah, o pai dele foi organizador? Exatamente. Um grande líder, do João Barreto. O senhor assumiu em 89. 1º de janeiro de 89. Muito bem. A igreja ainda é no mesmo local lá, pastor, ou mudou? Mesmo local. Agora, mesmo local. Construímos um templo maior. Bem maior, mas num endereço nexo, né? Não mudamos o endereço. Né? Já era grande naquela época, né? Mas era um bom tempo. Acho que ela cabia 1.000 pessoas, se não me engano, se não me falha a memória. Né? Exato. E agora, na época do senhor, construiu um templo para quantas pessoas lá? 3.000 poltronas. Né? Olha que bênção, que bom. Pastor, a nossa live, além das pessoas que estão conosco ao vivo, quero agradecer a todos que já estão aqui. Ela fica gravada e muitas pessoas terão acesso depois. Eu quero fazer uma rápida apresentação. O pastor Heber Silva é pastor batista, foi pastor da Segunda Igreja Batista de Campos, é ex-deputado federal, formado em teologia, formado em letras e também presidiu a nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Estou correto, pastor? Perfeitamente. Eu presidi a ordem. Ok. Muito bem. Pastor, vamos começar lá de trás, bem lá atrás. Gostaria que o senhor comentasse sobre como foi a sua infância, a sua adolescência. O senhor já nasceu no lar evangélico? Sim. Nasci no lar evangélico, meu pai, diácono, a vida toda. Minhas irmãs, obreiras, diaconisas. Eu tenho uma irmã, Esther. Ela se formou na primeira turma do CIEM, quando ele era ITC, Instituto de Treinamento Cristão para Moças. As professoras, eles ainda eram todos americanos, né? E Ruth, diaconisa, também estudou no IBER, naquele ITC. E Margídia, também diaconisa, mas todas já na glória. Eu sou filho temporão. Meus irmãos, pastores, pastor Levi Silva, já na glória, pastor Ézer Silva e eu, caçula temporão. Pastor há 36 anos. 36. 36 anos. O senhor foi ordenado em 1985? Sim, 6.
86. Início de 86, exato. Uhum. Ok. Completou 35 anos agora no início. É isso? Exatamente. Muito bem. E como que foi, pastor, como foi a sua conversão? O senhor se converteu criança? Quando criança? Sim, eu me converti criança. O meu conselheiro de embaixada era seminarista e depois foi pastor em São Paulo, muito tempo. Nelson Nunes de Lima. Ô, amigão, eu fui pastor da irmã dele, da irmã Miriam Nunes de Lima. E fui amigo do irmão dele, Josué Nunes, Josué que Nunes foi pastor lá de Jardim Brasil por muitos anos. também pastor, né? Mas Nelson foi nosso conselheiro e eu fui criado na primeira igreja batista de Vigário Geral, lá Vigário Geral. no ramal da Leopoldina. E fui membro da Memorial em Caxias, cantei no quarteto Raio de Luz, e quando fui para o Exército, eu fiquei um pouco distante da igreja. Saí do Exército, fui para a universidade. Servi ao Exército no ano em que a Uni foi fechada, em 68. E entrei para a universidade num ano também de muito conflito, né? Sociopolítico. E eu vivi um bom tempo afastado. Mas em 75 me casei e me reintegrei aos trabalhos da igreja. E em 80 comecei a cantar no Renascença, com o maestro Valdenir Carvalho. E ele sempre convidava um pastor ou um seminarista para pregar. Mas em julho de 80, precisamente, aconteceu a Convenção Fluminense em Caxias. E nós cantamos no encerramento da convenção, que foi uma cruzada com o Fanini na Praça do Pacificador, lá no centro de Duque de Caxias. À noite, cantaríamos no aniversário do Conjunto Sonoros, na primeira do Irajá. E o pastor convidado não foi. E o pastor da igreja, sabendo que nós íamos fazer toda a programação, foi pregar noutra igreja, pastor Falcão Sobrinho, que depois fora meu professor no seminário. Irajá é onde está o João Emílio hoje, né? Hoje, o pastor de Irajá é João Emílio, já há bastante tempo, há uns 10 a 15 anos já. Uhum. E naquela noite eu preguei pela primeira vez, porque o pastor convidado não foi, e a programação estava toda por nossa conta. Som. Não saiu o som. Depois, aquele culto Agora sim. bom, muito Okay. abençoado, o Valdenir falou: Weber, você vai estudar, porque nós não vamos convidar mais pregador, não. Você vai ser o pregador do conjunto. E o senhor não estava nem no seminário ainda? Não. E eu entendi, porque eu fora para o Renascença, porque todos eles eram músicos. E eu cantava, já havia cantado em quarteto, e cantei na igreja a vida toda, mas eu não era músico. Mas naquele 6 meses depois, né, eu entendi por que eu fui para lá. Me tornei o pregador do conjunto, e quando foi em 83, fui para o seminário. Seminário do Sul? Não, comecei o curso no Betel. Fiz Betel. 2 anos no Betel e 2 anos no Seminário do Sul. O Betel, o pastor Irlande estudou lá também, né? Irlande estudou lá, ainda na época do Miranda Pinto, do pastor Miranda Pinto, sim. O senhor já estava com o filho dele, né? Na direção, não. na época do senhor? Minha reitora ainda foi Dona Tabita, a esposa dele. A esposa? É. Depois que ele assumiu. Ok. A atual reitora até hoje. Esse seminário Betel, ele é ligado à convenção ou à associação? Ou nenhuma das duas? Nenhum nem outro. É um seminário independente, mas numa linha conservadora, muito segura, né? E forma muitos pastores para o nosso estado, principalmente, né?
Foi Mas uma iniciativa do Miranda Pinto mesmo. Irlande foi dos primeiros do Miranda Pinto. E, pastor, Pois não. foi uma iniciativa do pastor Miranda Pinto. Iniciativa do pastor Não foi, Miranda Pinto. Ele era pastor. não foi nem a igreja, foi ele mesmo, né? Ele era o pastor da igreja do Meia, à época. Né? Do Meia, sim. Quando começou o seminário. Ali perto, no Rocha. Né? Ok. Já que o senhor falou que o senhor cantou num conjunto ou num quarteto? Era o quarteto e Quarteto. as irmãs compunham o madrigal, que era o Coral Renascença. Chegaram a gravar? Eu participei da gravação de 9 LPs. A 9 época LPs. era LP, né? Mas o Renascença tem muitas gravações. O Renascença tem mais de umas 20 gravações. Né? E vocês viajaram o Brasil todo apresentando ou só no Rio? Cantamos o Brasil todo. Cantamos São Paulo. O Brasil todo. Né? Cantamos São Paulo. Que bom. São Caetano. Né? São Caetano? São Caetano também. Cantamos na igreja do Herói, Santo André. Né? Santo André, Pipe de Santo André. Isso. Olha aí. Foi nos anos 80, é isso? Eu cantei de 80 até a minha consagração. Né? Que foi... Nessa época eu era adolescente ainda, em 80 eu tinha 9 anos, então não me recordo muito bem. Mas o grupo... O grupo o maestro faleceu em dezembro de 17. Né? Dezembro, há 4 anos, então. Tempo, Ali é que o conjunto parou. Né? Mas Valdemir Então, nessa época, pastor, quando o senhor sentiu o chamado para o ministério, a partir do momento em que entendeu o propósito de Deus, usando o senhor como pregador do conjunto, é isso? Ele me levou para o Renascença e, como eu disse, né, quando eu comecei a pregar no Renascença, que eu entendi por que eu estava lá, e dali eu recebi a chamada. Quem pregou na ocasião, no culto da minha chamada, foi Eli Fernandes. Né? Eli Fernandes, amigão nosso, é presidente da Academia Paulista Evangélica de Letras agora. Exatamente. Pregou aqui em nossa igreja. Fiz uma live com ele o ano passado. Pregou aqui em nossa igreja um ano antes de deixar a Liberdade, e no ano que ele deixou a Liberdade, eu preguei no aniversário da Liberdade, manhã e noite. Mas foi em 81 a minha chamada. Final do ano de 81. O quarteto foi cantado no congresso da Jubasulf, Juventude Batista Fluminense, lá em Volta Redonda, e o Eli foi pregar. E naquela noite... Quando ele foi pregar, ele estava pastoreando em Pernambuco ainda, né? Pernambuco. Na Rua Imperial. Porque acho que ele assumiu a Liberdade em 84, 83. Não me lembro agora. Ele era pastor em Pernambuco na Igreja Batista da Rua Imperial. Rua Imperial, Deu a minha chamada. Né? Que bênção, que bênção. Me alegro muito em ter me tornado amigo dele, né, companheiro. E somos companheiros mesmo. E eu tenho a plena consciência. Graças a Deus ele está bem, que ele passou maus momentos agora com a Covid recente, né? Ele e a esposa. E ele está bem agora. Mas graças a Deus, tudo bem. Pastor, quantas igrejas antes da segunda o senhor pastoreou? Bom, eu fui auxiliar do pastor Isaac Nunes Pinheiro na primeira de Realengo. Ele foi meu professor no Betel. E foi a primeira de Realengo que pediu a minha consagração. Eu ajudei por 6 meses, quando o meu pastor da Igreja Batista Memorial, em Caxias, Elias Carvalho de Sá, anunciou a igreja que atenderia ao convite da Central de Resende e me indicou. E a igreja aceitou a indicação dele, me convidou e eu voltei. Fiquei na Memorial por 2 anos e vim para Campos. Vim para Campos e fiquei na segunda de Campos por 31 anos. E agora estou pregando. Né? Agora está
aberto a convites, né? Está Está empregado. itinerante, né? Itinerante. Mas quando o pastor, o senhor não é de Campos, o senhor não nasceu em Campos, Sou do Rio, sou do Rio. no Rio Sou mesmo. do Rio mesmo, Aham. sou carioca, né? Mas hoje reside em Campos. Resido em Campos. Meus netos nasceram aqui, meus filhos que se casaram aqui, né? Sim. E nós mantemos a nossa casa aqui, mas a casa que morávamos lá embaixo, nós preservamos e eu cheguei de lá hoje, né? Ah, é? É. Olha que benção. Pastor, o que o senhor disse? Eu sei que 31 anos é muito tempo numa igreja e eu gostaria que o senhor destacasse duas experiências marcantes, tem muito mais, no seu ministério na Segunda de Campos. Pelo menos duas. Destaca para nós aí que o senhor não esquece, jamais esquece dessas duas experiências que passou com a igreja. Mas a igreja, a segunda igreja cresceu muito, muito, muito. Para a gente construir um templo com capacidade de 3.000 assentos, né? Porque a igreja se agigantou demais. Mas ela também cresceu no sentido de avançar para dentro da cidade, né? Uhum. Cresceu no sentido de influenciar a cidade. Nós chegamos no momento de constatar que nós tínhamos membros da igreja atuando em todos os municípios, todos os segmentos da cidade, desde o judiciário, e, enfim, todas as categorias profissionais, superiores e operacionais, na prefeitura, né? Nas forças policiais, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, no Exército, há um quartel do Exército aqui em Campos. E, enfim, tinha gente em todos os segmentos da sociedade. E a gente estava batizando muita gente. Eles dizem que nesse período nós batizamos mais de 4.000 pessoas, né? Olha aí. Uhum. Mas aí o despertamento musical, eu creio que o fato de eu ter cantado no Renascença e aquela coisa com a música, né? Ficou dentro da visão ministerial e a gente mobilizava muito. E a segunda igreja já tinha uma vocação musical muito boa, não é? Nós tivemos a oportunidade de ter o grupo Hagios no início do ministério e depois a aparição, né, o surgimento do Fernandinho. Fernandinho. Fernandinho veio adolescente para a igreja e quando começou o seu movimento de música, a igreja toda se mobilizou para a gravação do primeiro CD do Fernandinho. Então, essa transição do Hagios para o Fernandinho, que tocou no Hagios, inclusive, um período, né? Foi, assim, um momento muito interessante na vida da igreja, porque nós tínhamos todo o terceiro sábado uma programação especial com Hagios, chamada Sábado Jovem com Cristo. E eles ficavam para os 2 cultos, os 3 cultos de domingo na igreja. Era o acordo que nós tínhamos, né? Nos outros finais de semana, eles atendiam aos convites e naquele terceiro final de semana, sempre, por 15 anos seguidos, ficaram conosco. Então, esse vigor musical da igreja é de se destacar, né? Porque depois foi uma explosão para o Brasil inteiro e continuou na igreja, né? Ele continuou aí, mesmo depois da fama? Não, ele está morando no Rio, né? Não, não. Na época que ele surgiu, ele continuou morando em Campos. Bom, ele está morando no Rio há 5 anos, né? Até os 5 anos ele estava efetivo com a igreja ainda. A esposa dele era diaconisa da igreja, né? A Paula. O pai dele, diácono, e a mãe dela, diaconisa também, né? Então, eu creio que essa questão da música, e a igreja muito alegre para cantar, nossos cultos eram muito animados na questão do louvor. Então, eu creio que essa foi uma marca muito evidente, né? As pessoas chegavam à igreja
porque ouviam rádios nas rádios seculares da cidade. Naquele ano Secular. de 89... Como? Uhum. Naquele Rádio secular, ano... tocava? Nas rádios seculares, exato. Naquele ano de 89, a música Mais Que Um Sonho, do Rádios, 89 e 90, elas tocavam o dia inteiro nas rádios populares. E, principalmente, a juventude já chegava na igreja assim meio marcada, não é? Pela graça do Senhor, por estar impressionada com a letra, com a mensagem, com a música, uma música jovem, uma música boa, uma música bonita, uma música bem feita, não é? Muito bem cantada pelo irmão Samuel Hudson, que era o líder do Rádios, e pelo Moisés França, que era o compositor. Então, a cidade foi marcada pela música da segunda igreja. E depois que o Rádios foi ficando assim, meio cansado, emerge o Fernandinho com aquela força toda, né? Ultrapassando todas as barreiras e muralhas. Cortou a voz. A parte musical foi, sem dúvida, marcante no meu ministério na segunda igreja. E a questão evangelística, né? Era muita gente a se converter e a se batizar. Depois fizemos um movimento com células e fomos entrando pela cidade, marcando a cidade, não é? Então, esse movimento musical e evangelístico foram marcantes nesses 30 anos. O senhor destaca essas duas características da igreja. A música e o evangelismo. E o teor evangélico. Uma igreja forte nessas duas áreas. E quando o senhor deixou a igreja, ela estava com quantos membros, pastor? Foi sempre uma crescente, né? Foi sempre uma crescente a membresia da igreja. Nós passamos de 4.000 membros. 4.000. Que bênção, que bênção. E o senhor chegou a dar posse o pastor ou ela ainda está sem pastor até agora? Não. Pastor Adonias Júnior é o pastor. Adonias Júnior? É o pastor da igreja. Ele era da casa ou veio de fora? Veio do Espírito Santo. Espírito Santo. Veio do Espírito Muito Santo. bem. Pastor, eu gostaria de conhecer o outro lado também do pastor, o lado político. Oi, pastor. Sim, querido. Tá tudo bem? Tá. Ok. Estou pegando aqui um acessório para garantir. Ok. Dá um tempinho aí, pode ficar à vontade. Ok. Pastor, em 1998, o senhor foi eleito deputado federal por um mandato de 4 anos. Conta para nós o que motivou a candidatar-se a deputado neste ano. Pois não, querido. O que motivou o pastor... E agora estou. O pastor me ouve bem? Sim. Está me ouvindo? Ok. O que motivou o pastor a se lançar candidato a deputado federal, e na qual o pastor foi eleito, né, em 98? O pastor já tinha experiência política anterior, na juventude. Como o senhor se interessou pela política? Eu fui criado e até vir para Campos, minha vida pública foi toda em Caxias, uma cidade aqui da Baixada Fluminense, ao lado do Rio, ao lado da capital. E meu irmão foi político. Eu ainda era adolescente e meu irmão, pastor Levi, já era envolvido com a política da cidade. E foi meu professor no ginásio, Ampliato Cabral, que mais tarde viria a ser minha ovelha lá na Memorial. Ele é filho do pastor que organizou a igreja, pastor Vital Cabral. E Ampliato foi deputado 2 vezes, deputado estadual. Então eu cresci nesse contexto político, não é?
de gente evangélica militando na política. E o exemplo, o testemunho de Ampliato Cabral era assim, uma coisa muito marcante na nossa vida, não é? Na juventude que cresceu acompanhando, né, o seu engajamento na política. Ele era professor, era advogado, mas sempre exercendo um cargo na prefeitura como secretário, foi deputado estadual 2 vezes. Eu creio que essa influência tenha me absorvido para o processo, porque quando eu fui para o seminário e na faculdade, o movimento, eu entrei para a faculdade quando uma situação efervescente, né? No ano anterior haviam fechado a ONU, a UNE, União Nacional de Estudantes. E aquilo era uma coisa assim muito presente na minha mente. Quando eu fui convidado para ser candidato a deputado federal, eu só tive pensamento de, em hipótese alguma, deixar o ministério para ser candidato ou ser deputado, se ganhasse a eleição, como aconteceu a vitória. E eu disse para eles que eu só seria se a igreja me liberasse para ser candidato. E, de fato, foi uma situação um tanto quanto inusitada, né? Mas ela foi naturalmente discutida com a igreja, com a liderança da igreja, e depois com a igreja concordou, e aconteceu aquela vitória tão expressiva, tão bonita, né? Depois houve assim uma ruptura daquele grupo político ao qual eu me filiei aqui na cidade de Campos, e com essa ruptura a cidade tinha 7 parlamentares. 4 na Assembleia Legislativa do Estado e 3 em Brasília, na Câmara Federal. E os 2 líderes do grupo litigaram-se, né, e romperam politicamente, e aquela ruptura fez com que a política de Campos fosse marcada por uma depreciação muito triste, muito ruim para a cidade, porque dos 7 parlamentares, apenas um se reelegeu. E ele era um deputado independente, ele não era nem de um grupo, nem do outro, nem do grupo original, nem do grupo que se formou a partir daquele. Então foi um prejuízo político muito grande para a cidade, mas, naquela ocasião, a cidade se robusteceu muito, a influência da cidade era muito forte na região, né? E a presença da cidade e os benefícios, né, naturais que a cidade poderia ter de Brasília, da capital, eles eram muito fluentes, era uma representação muito boa, né? Mas aquela derrota ali, depois daquele momento tão bom, a igreja, novamente eu fui mais para a igreja crescendo, e eu fiquei fora do processo a partir daquela ruptura do grupo, e foram lançados muitos candidatos, praticamente toda a Câmara de Vereadores, à época eram 17 vereadores, foi lançada para candidato a deputado estadual ou federal, um grupo litigando com o outro. Foi uma coisa terrível, que perdeu-se tudo, né? Ficamos com um representante só. E depois a cidade recuperou, e hoje ela está bem, tem deputados federais, tem deputados estaduais, boa representação. Aliás, a cidade perdeu 2 deputados estaduais por causa do Covid, né? Por causa do Covid? Por causa do Covid. 2 dos 70 do estado, 2 morreram. E ambos aqui de Campos, né? Que coisa triste. Foi um convite. Foi um convite, e eu creio que esse convite se deu muito pela presença da igreja na cidade, né? Não foi assim, a influência da igreja chamou a atenção deles. Não foi uma questão pessoal, não. Foi a presença da igreja, eu não tenho dúvida. Né? E foi a primeira vez que o senhor candidatou? Foi. Já foi eleito de primeira. Eu nunca tinha sido nem filiado a partido algum.
É mesmo? Não, não, Interessante. E não. como que foi a experiência lá na Câmara, pastor? O senhor levou alguns projetos que o senhor quer destacar, que o senhor apresentou, projetos de lei, e que teve aprovação, porque a gente sabe que o caminho lá é complicado, né? Muito complicado. Às vezes a pessoa não consegue ter os seus projetos de lei aprovados, É, passa por várias comissões, não é isso? exato. É. Mas o senhor quer destacar alguns projetos que o Quero. senhor levou para a Câmara? Eu gostaria de destacar dois, né? Certo. Porque eles têm assim razões muito especiais. Um deles, eu tinha consciência, eu tinha informação, eu fui educador a vida toda, e eu tinha informação que a primeira turma de turismólogos do Brasil foi formada em 74. E eu fui eleito em 98. Ou seja, 24 anos já, né? Uhum. Há 24 anos formando turismólogos no Brasil. E essa profissão não era reconhecida. E eu sofri uma. Eu tive que ir para um embate muito forte com o segmento do turismo. Por quê? A profissão não era regularizada, não era reconhecida, justamente por causa, não é, do segmento de transporte, da rede hoteleira e etc. Eles mantinham seus funcionários fazendo cursos técnicos rápidos, né? E num patamar salarial. E para reconhecer a profissão, eles teriam que elevar muito. Tanto as empresas, né, da rede de hotelaria, como as empresas de transporte, em todos os segmentos de transporte, ferroviário, rodoviário, naval, aéreo, todo, enfim. E eu não consegui isso. Até hoje, essa profissão não é regularizada no Brasil, o que é Como que extremamente é o nome da lamentável. profissão? Turismólogo. 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 Tem É imagina a a primeira profissão vez que eu toda. escuto. Que cuida Exato, de exato. turismo, né? Ok. Cuida do turismo, exato, exato. E a subsecretária de turismo da nossa cidade era formada. E Uhum. ela me falou sobre isso. Eu fiz o projeto e qual foi a desilusão por não vê-lo aprovado, né? O outro projeto que eu reputava também de extrema importância, eu previ que se destinasse 1% de todo o seguro obrigatório pago, seguro obrigatório veicular, pago em todo o território nacional, para o Corpo de Bombeiros, apenas para adquirir e atualizar equipamento. Não se poderia construir quartéis, né? Fazer prédio para quartel, nem pagar folha de pagamento. Apenas para a aquisição de equipamentos. Qual não foi a minha surpresa, né? Quando o segmento, agora não mais do turismo, do transporte e rede hoteleira, mas das companhias de seguro, o segmento securitário, entrou no meu gabinete, aqueles homens representando todas as empresas, firmas, disso, daquilo, com uma planilha de trilhão. Eu falei, não, eu não quero saber disso, eu nem quero criar esse problema. Eu posso até tirar, eu vou reapresentar o projeto, não vai ser 1%, vai ser 0,05%. Né? Mas aí eu Uhum. perdi a passada e até hoje, né, eu fico triste quando vejo um caminhão de bombeiro parado, porque faltou isso, faltou aquilo, falta esse equipamento, porque já poderia, se poderia, com muito pouca coisa, né? Mas é claro que o somatório e a acumulação anual daquela importância de 1% do seguro dava planilha de trilhões e aquilo assustou todo mundo, foi algo tremendamente preocupante e eu fiquei triste por não conseguir aprovar esse projeto também. Mas tive a felicidade de conseguir aprovar
a lei da Bíblia. Né? Eu, desde criança, eu acompanhava o dia da Bíblia, o dia da Bíblia, o dia da Bíblia, o dia da Bíblia. Mas alguns deputados aqui do nosso estado, deputados federais, Dásio Coimbra, foi deputado muitas vezes, e ele era membro da Igreja Congregacional. E Daniel Silva foi candidato a deputado, foi deputado federal 2 vezes também, e o irmão dele, deputado estadual aqui no Rio. E Daniel Silva me procurou para que eu reapresentasse o projeto da Bíblia, porque ele tentou muito, e o Daso tentou muito também, e não conseguiram. E graças a Deus, eu fui deputado de um mandato só, mas fiz uma lei nacional. E esta lei foi a inserção no calendário da República do Dia Nacional da Bíblia, que é o 2º domingo de dezembro. Lei 10.335. Né? Que bom. E está aprovado. Está aprovado, sim. Foi assinado pelo Quando o senhor foi deputado, Fausto Rocha ainda estava lá, não, né? Não. Já não estava. Mas o senhor conheceu ele? Mas eu conheci. Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Ele foi deputado federal também, eu creio que foi um mandato só, porque ele foi mais estadual aqui. Sim. Joia Júnior também não estava mais. Joia também não. Conheci, né? Porque eu vi declamando na minha igreja de origem, né? Primeira Igreja Batista de Vigário Geral, mas não conheci ele lá como político, não. Como deputado, não. O senhor foi colega de Câmara de Haroldo de Oliveira? Haroldo fui meu amigão, né? Um companheirão. Os meus livros... Ele é de Niterói, né? Hã? Ele era da PIB Niterói, né? Era da PIB Niterói, mas ultimamente estava na PIB do Recreio, né? Lá no Pastor Wanda. Ok. Né? E faleceu ano passado. Ele era senador, né? Senador da República. Mas é muito complicado, então, lá dentro do Congresso, né, pastor? Nem tudo que o deputado quer e consegue. São 513 deputados e tem outros interesses fora, né? Como o senhor acabou de falar, no caso aí do turismo, no caso aí do seguro, e é muita gente brigando com os deputados e é complicado, né, pastor? Há pessoas que são pagas para acompanhar os deputados. Né? São chamados lobistas, é isso? São os lobistas. Né? São os lobbies estabelecidos para aprovar... Em diversos segmentos, né? Para aprovar o que seja do interesse do segmento ou para não deixar aprovar. Né? Que coisa, hein? E é uma situação difícil. É aí que entra, muitas vezes, a corrupção, né? Muitos deputados falam, ele pega alguma coisa para impedir alguma lei, né? De ser aprovado, não é verdade, pastor? Para impedir, e como foi no caso dessas, né? Porque o lobby do turismo é muito forte. Porque ele se beneficia de muitos segmentos. Né? Por exemplo, só na área de transporte são 4 segmentos. Aéreo, naval, náutico, né? E rodoviário. Como acabar com isso, pastor? Muito difícil. O que fazer para acabar com os lobistas? É complicado, né? Muito difícil. Né? A coisa ficou viciosa, né? Ficou viciosa. Né? É verdade. Há de se haver... É por isso que o governo federal tem falado, né, atualmente, que ele chegou a prejudicar muitos jogo de interesse, né? E há essa revolta geral no Brasil contra o presidente da República, né? Porque muita gente deixou de ganhar, né? Inclusive empresas de comunicações. Infelizmente, essa briga toda que tem acontecido não é por causa do povo, é por causa de interesses, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Você vê, um deputado de primeiro mandato, ou seja, não é ainda uma pessoa, uma fisionomia conhecida em Brasília, um nome já esteja com marcas estabelecidas, para aprovar projetos eminentemente lúcidos, sem falsa modéstia, né? Reconhecer uma profissão nobre, a pessoa passa 4 anos numa faculdade para se formar e não tem a sua profissão reconhecida, exerce
a sua profissão numa graduação salarial subalterna, porque a sua profissão não é reconhecida no Ministério do Trabalho, por exemplo, é uma insensatez. Não é? E aconteceu esse movimento tremendo. Não é? Um deputado veterano, já de uns 6 mandatos, e de famílias oligárquicas do Nordeste, seus tios, seu pai, seu avô foram governadores, e ele me chamou e falou: deputado, estou vendo sua luta, faz uma audiência pública e sai desse negócio, porque o senhor não vai conseguir aprovar. O senhor faz audiência pública, chama todos os interessados, mostra lá para o seu estado, põe na mídia do seu estado, né, que o senhor fez a audiência pública, que houve uma discussão. O senhor vai apanhar a beça, mas vai ser um dia só. Depois eles vão esquecer o senhor. E foi o que aconteceu. Né? Foi o que aconteceu. Não tinha como barrar, não tinha como ultrapassar, aliás, aquela barreira, né, dos lobbies. Né? Mas é um sistema que ficou viciado, né? E há de se pagar um grande preço, e o presidente resolveu pagar esse preço. Né? A gente tem orado pelo Brasil e precisamos continuar orando muito, porque a coisa é muito entranhada, não é? Não é fomentada, é enraizada. Né? E segmentos assim, que não são tão preeminentes. Né? Se bem que esse universo securitário ele é muito forte. Não é? Muito forte. Mas há segmentos de mercado preeminente de tal forma que o lobby é muito, muito, extremamente mais forte. Não é? O senhor foi preparado? O senhor teve algum curso com pessoas da política? Ou o senhor chegou lá sem conhecer e se ambientou lá? E assustou esse ambiente em primeiro momento, quando o senhor assumiu? Não assustei pelo seguinte: você tem em Brasília 2 questões. Ou você é um representante despachante da sua cidade, do seu estado, não é? E há deputados que são especialistas nisto. Ou você quer a tribuna. E eu queria a tribuna. Né? Pastor. A única coisa que eu fiz sem ser pastor foi ser professor. Então, falar para mim, o discurso era para mim uma coisa muito fácil. Eu ia na tribuna todo dia. E conheci deputado que ao longo daqueles 4 anos eu não vi na tribuna um dia sequer. Mas eles eram muito importantes para o seu estado e para as suas cidades, porque ele fazia uma representação política muito forte, com emendas, né? E ia pelos ministérios e lutava pelas emendas e conseguiam mesmo as emendas. E aquilo é importante para o município que depende. Né? O Pacto Federativo ele não é cumprido na sua lisura naturalmente, né? E os municípios, se tiverem representantes lá, alguns se beneficiam. E se não tiver, vai ficar para trás mesmo, para conseguir uma verba que tem direito, que é do município, pelo Pacto Federativo, fica muito difícil. Não é? Mas a minha questão era a tribuna. Eu abri o jornal e olhava sobre o que é que eu vou falar hoje. Não é? Porque tinha o grande expediente, que era um discurso de 25 minutos. Aquilo é uma tese que você vai defender, e para essa eu me preparava, eu estudava. Mas naqueles de 5 minutos, aquele pinga-fogo, eu não perdia um dia, sequer. Não é? Então é franqueado aos deputados. Quem quiser se inscreve para falar. É isso? Se inscreve previamente. E o deputado pode ficar o mandato todo sem usar a tribuna, né? Não é obrigatório usar, não. Não, de jeito algum. Ele vai participar de comissões, e ele tem que ir às reuniões das comissões. Não é? É mais fácil ser ausente no plenário, não é? Porque ele tem a representação do líder dele, não é? Do que ser ausente na comissão. Não é? E elas são chamadas de comissão de trabalho mesmo, e é muita coisa mesmo, né? Muita coisa séria. Eu fui da Comissão de Educação, fui da Comissão de Direitos Humanos, fui dessas 2 comissões. Mas eu queria falar todo dia. E praticamente falava todo dia. Na quinta-feira eu ia de manhã. A reunião começava às 10 horas, eu já chegava lá às 10h15, 10h20,
já me inscrevia e falava O mesmo. expediente da Câmara começa na terça e vai até quinta, é isso? São 3 dias. Via de regra, 3 dias. Quando há alguma 3 dias. excepcionalidade, fica-se o quanto precisa. Mas, em tese, esses 3 dias. Ok, pastor. Eu gostaria de também terminar com a experiência que o senhor teve na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na presidência. Pastor, por que muitos pastores ainda não se filiaram à nossa ordem, estão isolados? Na sua experiência como esteve, quando esteve à frente da ordem, qual a sua opinião sobre isso, de pastores que se isolam no meio batista? Olha, meu querido Cleverson, a Ordem Fluminense, ela é muito tradicional. E a gente não convive muito. Há colegas, há mais colegas que não vão aos encontros do que colegas que não sejam inscritos. Não é? Aqui no Rio de Janeiro. Aqui são duas convenções, a Fluminense e a Carioca. Eu me permitiria falar das duas, por conhecê-las. Presidi a Fluminense por 6 anos e me envolvo muito com a Ordem da Capital e com a Convenção da Capital, e toda a reunião da Brasileira também é lá na capital, e por pregar muito também, conheço bem a Carioca também. Então, não há um número assim que chame a atenção de pastores não inscritos. Há pastores que não são presentes, não é? E aí eu creio que sejam questões muito pessoais, né? Muito particulares. Há pastores que são muito focados na igreja mesmo, né? E outros que não gostam muito da política denominacional, né? Não gostam muito dos longos dias de convenção, de associação. Gostariam que fossem programações mais dinâmicas, né? Mais inspirativas. Enfim, cada um tem lá a sua razão. No nosso estado, eu vejo menos essa questão da não inscrição. Vejo mais a questão da não participação direta, mas o fato de querer ser da ordem e ter o documento probatório da ordem ainda é relevante. Mas fui por 4 anos também pastor, presidente da Brasileira, e o que muito me honra e me alegra, né? Porque o grande patrimônio da nossa convenção, quem tem é a ordem, né? A ordem não tem patrimônio imobiliário, né? Então não tem trabalho, não paga imposto. E o grande patrimônio, o patrimônio da ordem é o pastor, né? Então essa coisa do ministério pastoral, do relacionamento, da comunhão, do aperfeiçoamento, né? Do fomentar treinamento para os pastores, tudo isso me fascinou muito ao longo do ministério, né? E ainda fascina. O pastor é aquela figura extremamente especial no contexto da sua comunidade, na sua cidade, enfim, né? Nós ainda talvez não tenhamos nos despertado para o valor que temos, né? E quando eu fui eleito pela 2ª vez na ordem, fui eleito por 2 anos, tive que ficar um tempo fora e depois voltei. Quando voltei, a minha intenção e até a minha primeira palavra foi de que nós faríamos uma ordem de fora para dentro. Mas ainda tinha muita coisa, muita terra para arar dentro da ordem, né? E isso não foi possível. Eu tenho conversado muito com Adilson, que é o atual presidente, paulistão aí, né? O Adilson é o nosso executivo aqui também. Querido amigo, nosso pastorzão, um baita de um presidente. Para essa questão da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, de dentro para fora, principalmente nesse momento que a nação vive, né? Carecendo de liderança, carecendo de palavra, de
de influência, palavra de sabedoria, né? Palavra de segurança, palavra de firmeza. Isso está ficando muito fluido, está ficando muito fugidio da sociedade. A sociedade não tem se inspirado nessas palavras. Né? O Brasil já teve políticos de vanguarda, de oratória contundente, que falava e o povo acreditava mesmo. Né? Hoje é uma carência tremenda e os segmentos precisam se manifestar. Sim, né? sim. E eu creio que ainda temos muita coisa boa para fazer pelo pastor, não é? Pela igreja, mas também de dentro para fora. Pelos nossos estados, pelas nossas cidades, pelos nossos estados e pela nossa nação. A nossa mensagem é uma mensagem de poder, não é? A nossa mensagem é uma mensagem eivada pela graça do Senhor, não é? A nossa mensagem é uma mensagem segura. São coisas que uma nação, quando chega a situação em que a nossa chegou, e não é um problema nosso, é um problema de história, né? Problema mundial, não é? É um problema de capítulo da história, né? Então todas as nações estão envolvidas com essas lutas, mas no momento em que a humanidade chegou, a voz profética, ela nunca teve tanta necessidade, né? Nunca houve tanta necessidade dessa palavra profética que somos nós, é a igreja que tem, não é? Então é o pastor que há de proclamá-la. Então, eu creio que a ordem está se equipando para isso. O nosso executivo é um moço fantástico também, né? Além do presidente. Excelente, né? O Daniel Ventura, jovem visionário, né? Jovem visionário. A diretoria tem o privilégio, né, de um ancianato bonito, que é o do Adilson, mas uma jovialidade muito boa nas outras peças da diretoria. Nossa diretoria é muito boa, muito bem pensada pelo plenário que a elegeu, e eu ainda espero coisas muito boas da nossa ordem de contribuição para o Brasil. Né? E somos mais de 14 mil pastores, né, atualmente, né? Mais de 14 mil no Brasil. Mais de 14 mil, sem dúvida. Mais de 14 mil, é. Isso, muita gente. Pastor, que pena que o tempo voou. Pena que o tempo voou. O tempo voa. Queria falar mais. Pastor, eu quero agradecer muito. A honra foi minha. Agradeço muito a sua presença aqui. O senhor poderia orar, terminando a nossa live? Sem dúvida, sem dúvida. Com honra para mim. Não é? Eu agradeço muito a presença do senhor aqui, viu, pastor? Agradeço muito, pastor Cleverson. Agradeço e declaro a minha honra. Me sinto honrado. Né? Tenho um carinho muito especial. Aliás, todo brasileiro tem um carinho especial com São Paulo. Né? Tem um carinho muito especial com a nossa Convenção Paulista, com a nossa Sessão da Ordem Paulista, né? Com as cidades vigorosas de São Paulo e com tantos colegas. Juraci, né? Juraci, que não é Bahia. Gente boa. Juraci, que não é Bahia. Juraci de Piauí, acho que é sergipano ou piauense. É piauense. Piauense. Exato. Piauense. Tem o Juraci Bahia, que eu fiz uma live a semana passada com ele, lá de Petrópolis, né? Foi também presidente da ordem, diretor executivo do Brasil. Grande executivo. E agora eu estou participando de mentoria com ele, uma bênção, do livro A Boa Parte. E agora o nosso Juraci aqui não é Bahia, é piauense. Juraci de São Paulo, nosso executivo. Um abraço, pastor. Executivo, Um abraço, muito obrigado, não é? Vamos estreitar nosso relacionamento, não é? Amém. Quem vier pelo Rio, comunica que quero participar da sua assessoria aqui, viu? Obrigado, pastor. Honrado mesmo, né? Vamos orar. Eu que agradeço, eu que sinto honrado. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade de estar com teu servo através deste mecanismo, desta live. Ó Deus, eu quero te agradecer porque, apesar de estarmos vivendo um capítulo da história de
extremo desafio. Um capítulo da história, ó Deus, sem sabermos as perspectivas de futuro. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu és a nossa força. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero te louvar por este dia, por este início de semana. E quando te agradeço a Deus pelo privilégio de participar desse encontro, te pedir que tu nos concedas a bênção de mais uma semana vivida na tua presença, guardados pelas tuas poderosas mãos e conduzidos pelo teu olhar santo. Abençoa o teu servo, Pai, o pastor Cleverson, a sua família, o seu ministério. Abençoe a Ordem Paulista, a Ordem Brasileira, as seções estaduais, as subseções. Ó Deus, eu te louvo pelas igrejas, pelo Ministério Batista no Brasil. Pastor Fausto, nosso presidente convencional. Ó Deus, o pastor Sócrates, o nosso executivo. Senhor, tenha o teu povo nas tuas mãos. Abençoa a igreja brasileira, Senhor, principalmente neste momento, quando a nossa nação precisa tanto dos conceitos, dos valores e dos princípios do teu reino. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos tens dado de uma chamada, da vocação, da unção do teu Espírito para compartilharmos a mensagem do teu reino. Continue a abençoar este projeto, o projeto desta live e o ministério do teu servo. Abençoe a sua família. Nós te louvamos e te agradecemos pela bênção da salvação em Jesus Cristo. E é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que oramos, agradecidos, Pai. Amém e amém. Amém. Um abraço, pastor Heber. Deus abençoe. Alegria. Um abraço a todos os amigos aqui também, todos que participaram. Fica com Deus. Abençoe. Muito obrigado. Amém. A paz do Senhor. Agradeço muito.